Esperar o pessoal entrar. Pelo menos umas 15 pessoas. Esperar entrar umas 15 pessoas, eu já começo, tá bom? Nós estávamos em 30, 33. Então, pelo menos a metade. Ah, tô vendo que você tá aí, Márcia. Seja bem-vinda. Deixa eu só completar 15 aqui que eu já entro, que eu já começo. Vamos lá. Capítulo 105. Nós já estamos terminando já o livro de Enoque, tá? Naqueles dias, o Senhor pediu-lhes para convocarem e testemunharem aos filhos da terra sobre a sabedoria deles. Mostre-a para eles, pois vocês são os guias deles, e uma recompensa sobre a terra inteira. Pois eu e meu filho estaremos unidos com eles para sempre nos caminhos da justiça na vida deles, e vocês terão paz. Alegrem-se, filhos da justiça. Alegrem-se, filhos da justiça. Capítulo 106. E depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma esposa para seu filho Lameque. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito bonito. Vocês vão entender o nascimento de Noé agora, tá bom? Presta atenção, presta bastante atenção. Capítulo 106. E depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma esposa para seu filho Lameque. E ela engravidou dele, e dele nasceu um filho. E o seu corpo era branco como a neve, e vermelho como uma rosa florescendo. E o cabelo de sua cabeça e seus longos tufos eram brancos como a lã, e os seus olhos bonitos. E quando ele abria os seus olhos, ele iluminava a casa inteira como o sol, e a casa inteira ficava muito brilhante. E assim que foi levantado pelas mãos da parteira, abriu a sua boca. Vocês escutaram bem o que eu estou falando aqui? Quando ele foi levantado da mão da parteira, ele abriu a sua boca e falou com o Senhor da Justiça. E o seu pai Lameque estava com receio dele e fugiu. E foi até o seu pai Matusalém. Olha isso. E ele disse para ele: eu tive um filho estranho, diferente dos outros homens, parecendo os filhos de Deus do céu. Ele era diferente. Ele é albino, também é a mesma impressão que eu tive, é um albino. E sua natureza é diferente, e ele não é como nós. E seus olhos são como os raios do sol, e a sua aparência é gloriosa. E parece que ele não é meu filho, mas dos anjos. Ele estava com medo que a mulher dele tivesse tido alguma coisa com os anjos. Olha só. E temo que nesses dias um prodígio possa acontecer sobre a terra. E meu pai, estou aqui para pedir e implorar que você vá até Enoque, nosso pai, para saber dele a verdade. Pois ele habita entre os anjos. Enoque já estava habitando entre os anjos. Olha aqui. E quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, ele veio até mim nas extremidades da terra. Escutou isso? Extremidades da terra. Pois ele tinha ouvido que eu estava ali. E ele me chamou, e ouvi a sua voz, e fui até ele. E disse para ele: estou aqui, meu filho, por que você veio até mim? E ele respondeu e disse: por causa de uma grande ansiedade que vim até você, e por causa de uma visão preocupante que me aproximei. E meu filho, ouça-me, de Lameque meu filho nasceu um filho, que não é parecido com ninguém, e a sua natureza não é como a natureza de um homem,
e a cor do seu corpo é mais branca do que a neve, e mais avermelhada do que uma rosa florescendo. E o cabelo de sua cabeça é mais branco do que a neve branca, e os seus olhos são como o raio de sol. E ele abriu os seus olhos e iluminou toda a casa. E assim que foi levantado pelas mãos da parteira, abriu a sua boca, e bendisse o Senhor do céu. E o seu pai Lameque ficou com medo, e fugiu, e não acreditou que ele tinha saído dele, mas era parecido com os anjos do céu. E vim até você, para que possa me dizer a verdade. E eu, Enoque, disse para ele: o Senhor fará uma coisa nova sobre a terra. E isso eu já vi em uma visão, e digo a você, que na geração do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu, então foi na geração de Jared, que Jared é o sexto depois de Adão, tá? Alguns dos anjos do céu transgrediram a palavra do Senhor e cometeram pecado, transgrediram a lei e se uniram a mulheres, cometeram pecado com elas, se casaram com alguma delas e tiveram filhos com elas. E produziram sobre a terra gigantes, não de acordo com o espírito, mas de acordo com a carne. E eles serão uma grande punição sobre a terra, e a terra será purificada de toda a impureza. Sim, haverá uma grande destruição sobre toda a terra, e haverá um dilúvio, e uma grande destruição por 1 ano. E este filho que nasceu de você será poupado na terra, e os seus 3 filhos serão salvos com ele. Quando toda a humanidade que está na terra morrer, ele e seus filhos serão salvos. E agora, conte ao seu filho Lameque que ele que nasceu é verdadeiramente o seu filho, e ele chame o seu nome de Noé. Pois ele será poupado, e ele e seus filhos serão salvos da destruição, que virá sobre toda a terra por causa de todo o pecado, de toda a iniquidade, que será consumida sobre a terra nesses dias. Depois disso, haverá ainda mais iniquidade do que quando aquela havia inicialmente na terra. Ele está falando do pós-dilúvio. Pois eu conheço os mistérios dos santos, pois ele, o Senhor, me mostrou e me informou, e eu as li nas tabuletas celestiais, quer dizer, nos livros celestiais. Entenderam? Capítulo 107. Eu vi escrito nelas que geração após geração transgredirá até surgir uma geração de justiça, e a transgressão será destruída, e o pecado desaparecerá da terra, e toda forma de bem venha sobre a terra. E meu filho, vá e informe seu filho Lameque que este filho que nasceu é verdadeiramente o seu filho, e que isso não é mentira. E quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, pois ele o tinha mostrado todas as coisas secretamente, ele voltou e as revelou, e ele chamou o nome do filho Noé, pois ele confortará a terra após a destruição. Agora nós já estamos no último capítulo, capítulo 108. Outro livro que Enoque escreveu para seu filho Matusalém e para aqueles que virão após ele, e guarda a lei nos últimos dias. Aqui, ó, e guarda a lei nos últimos dias. Vocês que fizeram o bem deverão aguardar aqueles dias até que um fim seja dado àqueles que praticam o mal, e um fim do poder dos pecadores. E aguardem até que o pecado tenha passado, pois os nomes deles serão removidos do livro da vida e dos livros santos, e a sua semente deverá ser destruída eternamente. E seus espíritos serão destruídos, e chorarão e lamentarão em um lugar que é um deserto caótico e em fogo.
e em fogo queimarão, pois não há terra lá. E vi lá algo como uma nuvem invisível, pois devido à sua profundidade não pude vê-la completamente. E vi uma chama de um fogo ardente e brilhante, e as coisas e como montanhas brilhantes circulando, e seu movimento para frente e para trás. Tem coisa aqui às vezes que eles fazem meio errado aqui. E perguntei a um dos santos anjos que estava comigo: o que é esta coisa brilhante? Pois isso não é um céu, só a chama de um fogo ardente e a voz de choro, gritos e lamentos e forte sofrimento. E ele me disse: esse lugar que você vê, aqui são lançados os espíritos dos pecadores, blasfemadores e dos que cometem maldade, e dos que pervertem tudo que o Senhor falou através da boca dos profetas. As coisas que serão, pois alguns deles são escritos e inscritos acima no céu, a fim de que os anjos possam ler e saber o destino dos pecadores, dos espíritos dos humildes, dos que afligiram seus corpos e foram recompensados por Deus, e dos que passaram vergonha por pessoas más. Pessoas que amam a Deus e não amaram o ouro, nem a prata, nem nenhuma das coisas boas que estão no mundo, mas entregaram o seu corpo à tortura. Pessoas que, desde que nasceram, não procuraram o alimento terrestre, mas olharam tudo como um sopro de passagem e viveram de acordo com isso, e o Senhor os tentou muito e os seus espíritos foram considerados puros, de forma que eles devem bendizer o nome do Senhor. E todas as bênçãos destinadas a eles eu contei nos livros. E ele atribuiu a eles a recompensa deles, porque amaram mais o céu do que a vida deles na terra. E apesar de terem sido pisoteados por pessoas más, terem sofrido abusos, sido injuriados por eles e terem sido humilhados, mesmo assim bendisseram ao Senhor. E convocarei os espíritos dos bons, que pertencem à geração da luz, e transformarei aqueles que nasceram em trevas, os que durante a vida não foram recompensados, com a mesma honra que a fidelidade deles mereceu. E trarei para a luz brilhante os que amaram meu santo nome. E sentarei cada um deles no trono de sua honra. E eles serão resplandecentes por tempos indeterminados, pois a justiça é o julgamento de Deus. Pois para o fiel ele dará fidelidade na habitação de caminhos justos. E eles verão aqueles que nasceram nas trevas levados às trevas, enquanto os justos brilharão, e os pecadores chorarão, e verão resplandecentes, e eles irão onde os dias e as temporadas estão prescritas para eles. Tá aqui, irmãos. É isso aí. Essa é a mensagem de Enoque. Esse livro para minha vida é uma benção. Esse livro, na minha vida, a minha experiência com ele, foi quando o Senhor falou comigo, há 10 anos atrás, que o tempo do fim tinha chegado. E que havia uma grande fome sobre a terra. E que era para se preparar. E que era para avisar o povo de Deus. Desde então, eu comecei a me preparar e a avisar. Passou-se uns dias, eu estava muito aflita, né? Passei quase um mês chorando, porque eu via o céu todo escurecido, era uma coisa incrível que eu via. E eu pedi para o Senhor que eu precisava de alegria para viver. E que Ele me ajudasse a que eu soubesse delimitar a área entre o ainda sobreviver, trabalhar, e também receber as mensagens de Deus naquele período que eu sabia que o Senhor queria falar comigo. E o Senhor me deu alegria. Me deu alegria. Numa manhã era dia 28 de janeiro,
E o Senhor falou comigo, se você trabalha bem, trabalhe melhor ainda, porque vai haver um silêncio. E depois desse silêncio, tudo volta como era, mas não mais com o pecado. E ele dizia assim, o médico continua sendo médico, o professor continua sendo professor. E aí ele ia falando as profissões. E eu pedi para o Senhor naquela manhã, eu pedi, Senhor, se o que eu ouvi vem da tua parte, mostra alguém que tenha tido uma revelação ou tenha tido uma visão na noite, alguma coisa, me mostra. E naquele momento eu liguei o meu tablet aqui, desci aqui, liguei meu tablet. E a Rosane tinha postado, acabado de postar, ela tinha um canal, eu não lembro o nome do canal na época, não me lembro agora o nome do canal, mas ela tinha um canal e ela fazia, como é que fala? Traduzia uma irmã dos Estados Unidos que mandava, todo dia Deus me dava alguma coisa para ela. E naquela manhã ela tinha acabado de postar o que aquela irmã tinha sonhado à noite. E no sonho dela, Deus falava para ela o que tinha falado para mim. E o que eu mais achei mais interessante é que quando chegou na hora das profissões, era a mesma sequência. E no final, ela falou assim, e o artesão continua sendo artesão. E eu sou uma artesã. Eu trabalho com patchwork, agora estou trabalhando com crochê também, bordados, né? E daí meu coração se alegrou e eu consegui viver esse tempo todo já fazendo uma certa diferença entre o momento que eu tinha que trabalhar com o momento que eu ia estudar a palavra para que Deus falasse comigo a respeito do fim. Passou-se uns dias, eu comecei todos os dias de manhã a escutar assim, dias de Noé. Sempre 2 vezes falava, dias de Noé. E eu falava, mas Senhor, o que é esse dia de Noé? Porque a Bíblia não fala tanta coisa assim. É muito pouca coisa que fala na Bíblia, Pai. E ali eu fui clamando ao Senhor. Passou-se uns dias, eu comecei a pesquisar no Google os dias de Noé. E apareceu para mim o livro de Enoque. E eu não conhecia, eu não sabia nem que esse livro de Enoque era o Enoque que Deus tinha levado para o céu. E ali eu mandei imprimir o livro, achei o PDF, mandei imprimir. E quando eu entro no canal do Neemias Gomes, ele também estava começando a ler o livro de Enoque. Foi incrível, né? E aí outros irmãos, aí o Gustavo também começou a ler o livro de Enoque, todo mundo começou a ler o livro de Enoque junto. Parece que foi assim é como se Deus jogasse para nós esse livro, para que a gente entendesse o que ia acontecer. Quando eu li o livro de Enoque, aí eu fazia a leitura e eu vi o Neemias falando também sobre o livro, então eu ia confrontando o meu entendimento com o entendimento dele, do Gustavo e de outros, e ali nós descobrimos que havia uma mudança genética na humanidade, que tudo ia acontecer através dessa mudança genética. Nós só não entendíamos como isso ia acontecer. Nós não sabíamos como ia acontecer. Mas através da leitura do livro de Enoque, nós começamos a discernir tudo o que ia acontecer nesses momentos que nós estamos já. Entenderam? E eu sei que, irmãos, que quando chegou 2020, que veio o inoculante, ali nós entendemos aonde estava a mudança genética. Entenderam? Ali nós começamos a abrir a mente para entender aonde estava a mudança, como seria feita a mudança genética. Aí foi quando eu achei, aliás, 5 anos antes de 2020, em 2015, eu achei o Javier Palacios. Deus me levou até o canal dele e ali eu comecei a aprender muito com ele, muito, mas muito. Porque foi assim, eu sabia o espanhol porque eu morei na América Central. Eu não sou de chegada a línguas porque eu tenho um problema seríssimo, eu tenho um bloqueio para falar espanhol, para falar inglês. Então eu já nem procuro aprender para não ter problema. Mas eu fui morar lá, então eu tinha que falar com eles. E aprendi rapidamente, não é difícil, né? Não tem nada de difícil.
Mas fiquei muitos anos sem praticar o espanhol. E aí eu comecei a ouvir o Javier Palacios e eu comecei a fazer força para eu entender tudo. E Deus foi me abrindo a minha capacidade mental de entender o que o Javier Palacios fala, e fora os outros também, que eu não sigo só o canal dele, eu sigo o canal de trocentos espanhóis, porque eles têm muito mais visão do que nós. E assim, irmãos, o Senhor tem me elucidado a minha mente, mas o início foi aqui, ó, através do livro de Enoque, através deste livro, tá? Que eu tenho também ele em não só, eu tenho duas versões e mais um livro mesmo. E através deste livro, o Senhor abriu a minha mente para a volta do filho dele. Entenderam? Então eu não posso jamais falar mal deste livro. Se alguém fala, eu digo para vocês uma coisa, não sabe o que está falando. Não sabe. Porque se soubesse o que é o livro de Enoque, se tivesse inteligência para entender o que está aqui, não errava como a gente erra. Entendeu? Não errariam tanto quanto se erra. Se elucidaria as pessoas do juízo que vem vindo aí. Amém? Vamos orar então. Espero que vocês tenham entendido o livro. Nós terminamos aqui hoje a leitura do livro de Enoque. Se não entenderam, voltem atrás ou me perguntem no direct ou no WhatsApp, onde for, que a gente vai procurar elucidar mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido qual é a missão do livro de Enoque. Amém? Eu não sei se vocês estão aí, porque tá tudo quieto. Mas eu vou orar, porque a live vai ficar gravada, né? Então vai servir para quem assistir depois. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, pelos momentos, te agradecendo, Pai, pela vida de Enoque, que nos deixou essa preciosidade, esse alerta para as gerações, para a última geração desse mundo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor levantou o seu filho lá no passado, lá antes do dilúvio. O Senhor levantou o teu filho para deixar uma mensagem para nós aqui hoje. E o teu povo, Pai, está aqui ouvindo, está aqui te agradecendo junto. E estamos aqui usufruindo das riquezas desse grande livro. As riquezas que são para a bênção e aprendendo o que não devemos fazer para não entrarmos na maldição. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos. Orienta a mente dos meus irmãos nos momentos finais que nós vamos entrar, que nós já estamos neles. Os momentos já estão se fechando. Nós sabemos, Pai, que a qualquer momento nós vamos ter uma grande surpresa. Nos ajuda a nos preparar para esta surpresa. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos Isaías 24, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes no Salmo 91. A orarmos Lucas 21:36, a aguardarmos Apocalipse 12 e nos vestir de Efésios 6. Nos dá a capacidade de estarmos diante da tua presença. Nos dá a capacidade, Senhor, de nós não errarmos, nós permanecermos firmes. Porque os dias são maus e nós seremos provados como a prata e o ouro. Guarda aqueles, Pai, que ainda não têm uma visão do mundo espiritual como deveria ter. E muitas das vezes não buscam também para ter. Não buscam, Senhor. E a gente está aqui todos os dias avisando, avisando, avisando. Mas é como se a gente não falasse nada. Continua tudo na mesma. Mas o Senhor sabe. Nós estamos trombeteando. E lá em Ezequiel 33 diz que nós temos que ser trombetas. E que se eu não trombetear,
eu vou pagar pelo sangue que se perdeu. Mas se eu trombetear e as pessoas ouvirem e não cumprir o seu mandamento, eu estou livre do sangue delas. Então, Senhor, eu estou firmada dentro da tua palavra. Eu estou na medida daquilo que eu posso, Pai, trombeteando a tua palavra. Eu estou, Pai, na medida daquilo que eu consigo fazer, dando o meu melhor. E o Senhor sabe como. Pai, eu te peço, ajuda-nos por tua misericórdia, acrescenta a nossa fé, porque sem fé, Pai, é impossível agradar a Deus. E sem santificação, Senhor, ninguém verá a tua face. Então eu peço, guarda os meus irmãos nessa noite, guarda-nos, Senhor, até o final dos dias. Que nós possamos estar juntos para ver a volta de Jesus Cristo. Para ver o dia que nós possamos juntos ouvir a trombeta soando com o nome de cada um de nós. Que nós possamos juntos ouvir o soar da trombeta no nosso ouvido, chamando, venham, as bodas do Cordeiro já chegaram. Venham para o casamento da noiva com Cristo. Por isso, Pai, os anjos estão sendo colocados para baixo, as estrelas estão caindo na terra. As estrelas estão caindo na terra para que liberar os ares, para liberar as regiões celestiais para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te glorifico, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nós não há merecimento algum, mas em ti os merecimentos estão. E é nesses merecimentos que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, que vive para hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Desculpa qualquer coisa, tá? Hoje, graças a Deus, eu consegui falar melhor que ontem. Ontem eu estava bem baqueada, mas hoje, graças a Deus, e eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus porque Deus é maravilhoso. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. E se assim o Senhor permitir, amanhã cedo a gente vai estar aqui. E amanhã, se o Senhor permitir, eu quero começar a ler o livro de Macabeus, tá? Uma irmã pediu pelo livro de Baruque, mas enquanto eu não tiro a impressão do livro de Baruque, eu vou ler o livro de Macabeus, que é um livro importantíssimo para os momentos que nós vamos passar daqui para frente, tá bom? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.